Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Deus seja eternamente louvado, amém? Eu quero já começar com a palavra, depois a gente faz um momento de ofertório. Então, o que eu quero falar hoje é Davi, um vencedor. E falando de Davi, é um texto longo, né, que está narrado em 1 Samuel capítulo 17. Quantos aqui gostam da história de Davi? Sabe, Davi foi um grande homem de Deus, um grande rei, não é? A verdade é, Davi foi barba, cabelo e bigode. Ele foi rei, ele foi profeta e também foi sacerdote. Que coisa! Rei, profeta e sacerdote. E o 1 Samuel capítulo 17 fala... vamos abrir lá, 1 Samuel capítulo 17... Eu quero apenas dar um pano de fundo para os irmãos. Quantos abriram? Diga amém. Olha para cá. No capítulo 16, acontece de Deus, no 15, 16, Saul, ele pisa, né, no tomate, e Deus fala para ele, olha, eu vou ungir um outro rei no seu lugar. E Deus escolhe um menininho chamado Davi, um garoto franzino, ruivo, não é? E Deus escolhe ele, e no capítulo 17, acontece de um cara muito grande, né, chamado Golias, que era dos filisteus. E no capítulo 16, fala no capítulo 16, Deus escolhe Davi, inclusive Samuel, não é? É o sacerdote, e ele, naquela história muito conhecida, ele começa a chega para o pai de Davi e fala, olha, eu vim aqui ungir um rei, e é um dos seus filhos. E aí Jessé já apresenta os mais bonitos, né, os maiores, né? E depois disso ele fala, não é nenhum desses. E aí, os irmãos sabem, Deus escolhe, Jessé fala, falta mais um, tem Davi, que é um pastorzinho que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz, é esse que o Senhor escolheu. E Samuel unge Davi. No capítulo 17, um filisteu chamado Golias, ele se levanta contra o povo de Israel, e por 40 dias, repete comigo, 40 dias. O número 40 na Bíblia significa um tempo completo. Repete comigo, um tempo completo. Durante 40 dias, a Bíblia fala que esse filisteu, ele faz uma proposta. Porque o povo de Israel, eles estavam enfileirados para a guerra, e também os filisteus do outro lado estavam enfileirados para a guerra. Mas o filisteu, Golias, ele fala o seguinte, em outras palavras, para que não morra muita gente, escolha aí no povo de Israel um homem, não é, que seja valente para lutar comigo. Se ele me vencer, os filisteus tornar-se-ão escravos do povo de Israel. Mas se eu vencer, vocês serão escravos dos filisteus. E a Bíblia fala que todos os dias, durante 40 dias, esse filisteu caçoava do povo, né, do Deus de Israel. E nesse meio tempo, a Bíblia fala aqui em 1 Samuel 17, versículo 12. Imagine essa cena, né? Golias afrontando o povo de Israel, e diz aqui no versículo 12, ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado de idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, primogênito, e segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentando-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho, toma agora para teus irmãos uma efa deste grão tostado e 10 pães, e corra a levá-los ao arraial.
a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Provavelmente Jessé era mineiro, né? 10 queijos. E verás como passam teus irmãos e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e deixando as ovelhas com um guarda. Olha o cuidado que ele tinha, né? Carregando-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileiras contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército filisteu campeão, cujo nome era o quê, meus irmãos? O filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante deles, tomados de pavor. E aí, esse filisteu começa a desafiar, né, o povo de Israel. E aí Davi, não é, com o Espírito do Senhor, fica indignado. E você sabe a história. Saul, que na verdade ele, que era naquele tempo o mais poderoso, né, que poderia lutar, uma porque ele era rei, e a sua estatura era muito grande também de Saul, ele simplesmente ignorou, né? Então, quando o filisteu falava assim, ó, eu quero que um homem aí do povo de Israel venha lutar comigo. Quem é homem? Aí Saul falava, quem é homem aqui? Quem é homem? Quem é homem? Porque ninguém queria enfrentar aquele homem. Mas o Davizinho, né? O Davizinho, que sabia que nele habitava um Deus que é muito maior que Golias, ele desafiou Golias, né? E você sabe que Samuel, alguém natural, quis emprestar a armadura para Saul, para Davi, e a Bíblia fala que Davi até colocou a armadura, mas quando ele foi sair para andar, ele não dava conta, porque ele falou, não, esse negócio vai me atrapalhar, eu não vou dar conta de lutar contra o gigante dessa forma, né? E a Bíblia fala que ele pegou uma funda, como se fosse hoje um estilingue, separou 5 pedrinhas do ribeiro, não é? E mirou e acertou a testa daquele gigante, e o gigante caiu. Imediatamente ele correu, pegou a espada e matou Golias. Que para hoje, né, o Golias não é o seu chefe, né, não é a sua esposa, é o demônio, amém, meus irmãos? Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas o que eu quero, por que eu estou parafraseando esse texto? Porque Davi, para nós, ele é um vencedor. Aí você que é da Nova Aliança, agora tem que ficar preocupado com os irmãos aqui, está da Nova Aliança, né? Está cheio de teólogo agora aqui, né? Você pode falar assim, Carlão, mas eu já sou mais que vencedor. É verdade, desculpa. Mas veja, nunca pode esquecer o seguinte, uma coisa é ser vencedor legalmente, outra coisa é ser vencedor na experiência, amém, meus irmãos? Isso é diferente. Então, em Cristo, de fato, nós somos mais que vencedores. Mas pelo que eu percebo, que tem muita gente que ainda não é mais que vencedor em muitas áreas. Às vezes no vício, não é mais que vencedor nos sentimentos, não é mais que vencedor nas finanças. E, honestamente, tem áreas da minha vida que eu ainda não sou mais que vencedor. Mas eu sou em Cristo Jesus, legalmente, sim. Mas eu preciso ter a experiência de me tornar mais que vencedor. Mas Davi, ele é um cara que, sabe, ele é um grande exemplo para nós de ter a experiência de ser mais que vencedor. E como na Bíblia está enumerados de pessoas que têm essa característica. Mas eu não gostaria de falar de características de quem é mais que vencedor. Mas eu queria falar do alicerce, aquilo que é fundamental para que sejamos mais que vencedores. Porque, veja, uma característica de vencedor, para que você não confunda característica com alicerce, por exemplo, uma característica de um vencedor é que ele é um sonhador. Amém, meus irmãos? Quantos concordam que para ser um vencedor a pessoa precisa ter sonhos? Precisa. Outra coisa,
para ser vencedor precisa ser qualificado? Sim ou não? Obviamente. A característica de um vencedor, certamente que ele é qualificado. Outra coisa, ele precisa ter força. Ele precisa ter um bom discipulado. Sim, para você ser um vencedor, você precisa ser acompanhado. Mas, por exemplo, o discipulado, falando de discipulado, ou qualquer uma dessas características, elas não são alicerce. Alô? Nunca um discipulado é um alicerce para você ser um vencedor. Ou algo fundamental para você ser um vencedor. Porque talvez você vai cair naquele erro de falar o seguinte: nossa, eu não avancei esse ano porque eu não tive discipulado. Espera aí. Então quer dizer que a pessoa que te discipula é o Espírito Santo. É Ele que te transforma, é Ele que te muda. Não, não é isso. Agora, o discipulado é uma característica de um vencedor? Obviamente. Discipulado é bênção, meus irmãos? É bênção, é importante para nós. Mas olha para cá, não é alicerce. O que eu quero falar hoje é sobre alicerce de um vencedor. Porque Davi, por exemplo, falando dessa característica, nem todas essas características ele tinha. Porque o fundamento é muito mais importante que as características. Por exemplo, Davi, por mais que ele era um vencedor, falando desse texto aqui que nós acabamos de ler, quando ele derrotou Golias, ele sonhava em derrotar Golias, meus irmãos? Sim ou não? Então ele saiu de lá, da casa do pai, com 10 queijinhos, né? Uai! Certamente devia ter um doce de leite também, que não conta o texto, mas certamente tinha. E aí ele chegou lá e falou: nossa, eu vou derrotar Golias. Na verdade ele nem sabia. Ele foi lá ver os irmãos. E quando ele viu o exército enfileirado, ele já pegou a funda dele e falou: agora o pau vai quebrar. Ele falou: o que está acontecendo aí? Não, e o irmão ficou até revoltado com ele. O que você está fazendo aqui? Não é? Volta. Mas ele não foi como um sonhador. Mas Davi tinha algo mais do que sonhos, embora o sonho seja importante. Por exemplo, Davi, ele tinha força física para derrotar Golias? Ele até tinha boa saúde. Ele era marombado, como o Júnior? Não, hein? A Bíblia fala que ele era franzino. Ele era magrinho. Não vamos falar mal do irmão. Nem está aqui o Douglas. Está aqui o Douglas? Ô Douglas, pode ficar em pé então, meu irmão. Vamos profetizar que isso pode mudar na vida dele. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim. Douglas, fique em paz. Você pode resolver isso rapidinho. A próxima vez que eu ministrasse Davi, eu vou chamar você. Vou falar o marombado. Mas olha, isso é importante, não é? Se ele fosse marombado, seria bom, sim ou não? Poderia vir o Golias e dava para brincar um pouquinho, mas não, ele era magrinho. Outra coisa, Davi, ele era qualificado. Embora para ser vencedor é bom, obrigado, Rafael. É bom ter uma característica de você ser qualificado, ou você entender do assunto. Mas Davi era jovem, não é? Não deu tempo dele fazer pós-graduação, mestrado, não deu tempo. Então, veja, o fundamento é muito mais importante. E muito menos Davi era discipulado, ou foi discipulado até esse momento. Por quê? Porque não tinha ninguém. A única coisa que ele tinha eram as ovelhas e os leões e o urso que ele vencia, que ele matava. Mas discipulado ele não tinha, não. Mas ele é para nós um grande referencial de vencedor. Por quê? Porque quando veio o inimigo, meu irmão, ele não correu, ele avançou adiante e venceu. Ele usou aquilo que ele sabia usar, simplesmente isso. Não importando se era uma arma, não é, de grosso calibre ou era uma coisinha simples como um estilingue, mas ele sabia usar, não é? E ele se tornou um vencedor. Mas veja, o que Deus fez na vida de Davi, ou os fundamentos que Deus trabalhou na vida de Davi, é tão importante na nossa vida, porque são esses fundamentos que nos levarão a vencer gigantes. Amém, meus irmãos? É lógico que os gigantes já foram vencidos com uma testada da cruz, todos já caíram por terra, mas você precisa na experiência, amém? A fé que está dentro de você, a palavra da sua boca, você precisa ter essas experiências de vencer tudo isso. Então, a primeira característica, o primeiro fundamento de um vencedor
é que Davi foi escolhido por Deus. Repete comigo, Davi foi escolhido por Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Por favor. Quantos abriram? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 13, 22. E tendo tirado a estes, levantou-lhes o rei Davi, do qual também deu testemunho, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Presta atenção, meus irmãos. A primeira coisa que você precisa ter clareza dentro de você é que você é escolhido de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: você é escolhido de Deus. Olha, irmãos, não tem nada melhor, não tem nada mais poderoso na palavra de Deus do que saber que você é escolhido. Alô? Você e eu, nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos eleitos, nós fomos eleitos por Deus. Carlão, significa que Deus escolheu uns e não escolheu outros? É verdade. Se você foi escolhido, então tem gente que Deus não escolheu. Agora, Carlão, então quer dizer que o fulano de tal, ele só foi para o inferno porque Deus não escolheu? É verdade. Mas então o que Deus viu em mim? Viu em mim para que eu seja escolhido? Eu não sei. Acredito que nada. Agora, como que Deus me escolheu? Também não sei, a Bíblia não é clara. A Bíblia fala que pode ser pelo beneplácito, que está narrado no livro de Efésios, ou pelo conselho da sua vontade. Ou seja, ele decidiu escolher você. Ou, se for pelo beneplácito, é pelo seu bel prazer. Simplesmente ele quis te escolher. Agora você fala: Deus é injusto por conta disso. Não, não é injusto. Sabe por quê? Ele é gracioso, porque todos nós estávamos indo para o inferno. Alô? Todos nós. E presta atenção, nós estávamos indo para o inferno por escolha nossa, porque nós não queríamos a Deus. A Bíblia fala em Romanos 3 que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então nós estávamos indo para o inferno, como uma marcha para o inferno. Aí Deus, ele pega o Alex e fala: eu quero você, 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 você e você. Agora, isso é graça de Deus para nós, amém, meus irmãos? Eu e você fomos escolhidos. E sabe, se Deus te escolheu, meu irmão, Ele não errou em te escolher. Se Ele te escolheu, é porque Ele tem um grande propósito na sua vida, e você precisa cumprir esse propósito. Então, se você entende que você é escolhido, meu irmão, sabe, muita coisa muda na sua vida. Muita coisa muda. Você para de perder tempo. Você começa a focar em coisas que precisam ser focadas. Você começa a querer corresponder a essa escolha. Não que eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas eu faço as coisas porque eu já fui agradado de Deus, porque Deus se agrada de mim. Mas veja, Davi, olha o que o Senhor diz em Atos dos Apóstolos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha para cá, meus irmãos, Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E Ele te escolheu também com uma vontade. Você também tem uma vontade. Agora a pergunta é: como escolhido, qual vontade você quer fazer? A sua vontade ou a vontade de Deus? Então, meu irmão, em tudo que você faz diante do Senhor, ou todos os perigos que você possa correr na sua vida, nunca esqueça que você é escolhido. Nunca esqueça disso. Eu me lembro quando eu saía de Goiânia para plantar a igreja em cidades do interior. Irmãos, às vezes eu acordava de madrugada e o ônibus, assim, o cara estava chinelando. Aí eu acordava de madrugada, vinha aquela chuva, né? E aquelas estradas de Minas e Goiás, né? No meio das fazendas de Minas, é assim, um indo e o outro voltando. E aquela chuva, eu acordava com o coração meio...
Mas eu falava, eu sou escolhido de Deus. Nada vai acontecer se não for da vontade de Deus. E eu sei que Deus tem bons pensamentos a meu respeito. O que eu fazia? Eu dormia de novo. Isso para mim era um alívio, era um santo remédio para mim. E eu quero dizer para você que nada vai acontecer com você até que o propósito de Deus se cumpra. Se você ler as epístolas dos apóstolos, você sempre vai perceber que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles sempre exaltavam a eleição. O apóstolo Paulo dizia, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado ou escolhido, vocacionado. E eles exaltam a questão da vocação. Porque a primeira coisa que você precisa entender para desenvolver um ministério na casa de Deus é saber e ter clareza que você é escolhido de Deus. É lógico que nós não vamos aqui ficar pensando, se todo mundo foi escolhido, Carlão, por que então, se alguns foram escolhidos, outros não, por que então tem que evangelizar? É simples, porque eu não sei quem foi escolhido e quem não foi, então tem que evangelizar todo mundo, amém, meus irmãos? Nós temos que evangelizar todo mundo, nós temos que chamar todo mundo. Todas as pessoas que temos que pregar o evangelho, nós vamos pregar. Amém, amados irmãos? Olhe para o teu irmão e diga assim, você é escolhido de Deus. Em 1 Samuel 13, versículo 11 e 12, a Bíblia fala que Davi, ele foi cheio do Espírito do Senhor. Repete comigo, cheio do Espírito do Senhor. Segundo fundamento de um vencedor é que ele é cheio do Espírito Santo. Olha para cá. Olha, a questão de ser cheio do Espírito Santo, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós sermos cheios do Espírito Santo, no grego, ele nos dá um entendimento de como se, a melhor forma seria, ser cheio do Espírito Santo reiteradamente. O que significa isso? Significa que a medida de hoje, que você recebeu hoje do Espírito Santo, é a medida para hoje. Está me ouvindo? A medida de hoje é para hoje. Amanhã, você precisa ser cheio do Espírito Santo novamente. Agora, qual que é o problema de muitos irmãos? Eles vivem uma vida de orar apenas só na reunião ou na célula. Aí qual que é o problema? Aqui você sai da reunião com uma pilha Duracell, não é? Cheio do Espírito, aleluia. Segunda-feira passa uma dificuldade, aí já gasta uma energia, né? Aí já é um pouco mais devagar. Terça-feira, se não tem o curso de maturidade, já fez os cursos, aí gasta mais. Ou seja, na quinta-feira você vai assim para a célula. Você vai quase morrendo, chega na porta quase desmaiando. Os jovens, então, chega só um pedaço da carne, né? Está aqui, minha perna. Está tudo estourado. Porque durante a semana inteira, nem a Bíblia você abriu. Pasme. Nem a Bíblia. E outra, nem orou, nem buscou, buscou o enchimento do Espírito. Ou seja, viveu uma vida no automático. Meus irmãos, não tem como nós sermos crentes vencedores se não sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala de 10 mulheres virgens. 5 eram prudentes. Por quê? Porque elas tinham azeite, não é, na botija, na lamparina, mas elas tinham azeite sobrando. Além do que tinha, ela tinha sobrando. Acabando, ela ia encher novamente. Isso nos fala do princípio de que não basta sermos crentes, não basta nós termos o Espírito Santo dentro de nós, porque essas 10 virgens apontam para a igreja. Repete comigo, as 10 virgens apontam para a igreja. Mas veja, a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é com você. Por que eram 10 virgens? O número 5 na Bíblia aponta para a responsabilidade. Repete comigo, responsabilidade. Também fala de trabalho, mas naquele texto de Mateus é responsabilidade. Mas por que 10? Porque fala de dupla responsabilidade. Então veja, eu e você, presta atenção,
eu e você, os jovens, os adultos, né, todos nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, o azeite, o Espírito Santo está dentro do nosso espírito. Nós nos tornamos um com o Senhor. Glória a Deus. Mas olha, ter azeite sobrando é sua responsabilidade. Entendeu, Júnior? Ter azeite sobrando é com você. Carlão, como é que eu tenho azeite sobrando? Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, falando em línguas. Essa semana eu tenho estudado sobre falar em línguas. Eu tenho enfatizado isso na minha vida, porque qualquer dia eu quero falar alguma coisa sobre falar em línguas. Então eu tenho aumentado meu tempo de falando em línguas. Uma forma extraordinária de você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, lendo a palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Repete comigo, espírito e vida. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está recebendo do Espírito e da vida. Então, é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, orando, né? Buscando o Senhor, você é cheio do Espírito Santo. Outra coisa, se submetendo. Carlão, como assim? Quando você, mulher, se submete ao seu marido, você está sendo cheia do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãs? E os irmãos, que é uma parte mais difícil, quando você se submete ao Senhor, você está sendo cheio do Espírito Santo. E quando você na equipe, olha para cá, submete uns aos outros, você também está sendo cheio do Espírito Santo. Não importa se é líder, não, submeta uns aos outros. Nós estamos aqui para aumentar o outro. Tipo assim, ó, onde você tem unção? Não, é você que tem, não, você tem muito mais unção, irmão. Você te admiro demais. É sempre exaltando um ao outro. Se você vê Jesus sempre falou bem do Pai. Olha, o Pai, eu me submeto ao Pai. Deus sempre falou do Filho. Olha, esse é o Filho que eu tenho prazer. É ele que você tem que ouvir. E Jesus sempre elevando o Espírito Santo. Gente, está bom comigo, tá muitas curas. Mas quando vier o Espírito Santo, aí vocês vão ver que se eu fiz sinais, vocês farão sinais mais poderosos ainda. Olha que coisa maravilhosa, como funciona a Trindade de Deus. Um levantando o outro. É assim que nós devemos viver, amém, meus irmãos? Então, se você tem vivido uma vida cristã raquítica, eu quero dizer para você, meu irmão, dificilmente você será um vencedor na prática. Em Cristo, sempre, mas na prática, não. Você vai viver uma vida de lamúrias. Por quê? Porque você sempre estará embriagado de problemas. Os seus olhos sempre vão olhar os problemas como algo insolúvel. Agora, quando você é cheio do Espírito, você recebe a própria fé do Espírito, o poder do Espírito. Então, a terceira característica dos fundamentos de um vencedor, a primeira qual é, meus irmãos? Davi foi escolhido por Deus. Você precisa ter clareza que você foi escolhido por Deus. Diga, eu fui escolhido. A segunda característica é ser cheio do Espírito Santo. A terceira característica era que Davi era jovem. Repete comigo, Davi era jovem. Diferentemente de Saul, não é, que era alguém que teria vantagem, porque era mais maduro, ele, na verdade, ficou com medo, não é? Aí você fala assim, Carlão, então quer dizer que só quem é jovem é vencedor? Não, presta atenção. Eu não estou falando de jovem no aspecto natural. Você está me ouvindo? Não é no aspecto natural. Eu estou falando de jovem no espírito. Alguém pode dizer amém? A Bíblia fala em 1 João 2,14 que os jovens, eles vencem o maligno. Repete comigo, os jovens, eles vencem o maligno. Olha, só quem tem espírito jovem vence Golias. Agora, é possível, por exemplo, você jovem, ser jovem, mas ter espírito de velho na vida cristã. É possível. É possível você, que já é maduro, ter um espírito jovem. Por exemplo, tem irmãos que é difícil você caminhar com eles, você alcançar esses irmãos. Embora tenham já uma certa idade,
Esses irmãos, eles têm uma maturidade cristã e uma energia para as coisas de Deus, de algo que é muito impactante. Mas por outro lado, pode ter alguém que ainda é jovem, mas para as coisas de Deus é devagar, sabe? Tudo põe dificuldade, tudo tem problema, ou seja, não sonha. Mas a característica de um fundamento de um vencedor é que tem que ser jovem. E algo que é interessante do jovem, uma das suas características importante, é que o jovem, ele acredita em tudo. Ele não põe empecilhos. Então, quando eu liderava jovem, por exemplo, mas quando eu liderava jovem, era muito mais fácil, por exemplo, eu fazer um projeto de evangelismo. Você falasse assim: olha, gente, nós vamos levar 100 pessoas para o encontro. Né? Eu me lembro quando lá no Tatuapé, o pastor Roberto, né, falou para eu liderar os jovens. Eu estava até conversando com um obreiro que é de Itaquera, tomando um café com ele essa semana. Eu tinha esquecido que eu tinha feito teleconsolidação dele, porque ele converteu nessa época, quando eu estava no Ministério Jovem. Aí eu falei para o jovem, irmãos, nós vamos fazer um encontro. Na época o encontro era por volta de R$70. Nós vamos fazer um encontro, vamos pagar R$25 no encontro. E eu arrumei um sítio que só tinha colchão, né? Só tinha colchão no sítio. E o quarto assim, para você chegar na capela, meus irmãos, você tinha que escalar quase o Monte Everest. Porque os quartos ficavam lá embaixo, e aí, meu irmão, a capela lá em cima, né? Então dá uma preguiça, mas jovem, né? Eu falei, vamos pagar R$25, amém, meus irmãos? Os irmãos, Carlão, vamos. Mas meus irmãos, na minha inexperiência, nunca tinha feito esse negócio, só tinha participado de encontro, mas tudo pronto. E vamos lá. Eu cheguei mais cedo lá no sítio, né? E aí começaram a chegar os ônibus. Foram 3 ônibus, né? Nós levamos, eu acho que por volta de 100 jovens. 100 jovens e mais 70 líderes, né? Líderes dos jovens. E aí, quando eu cheguei para ministrar o Peniel, eu falei para os meninos sentados do lado, as irmãs do outro, que naquela época não era irmã coisa nenhuma, né? E quando eu estava chegando, já tinha uns rapazes falando assim: e aí, gatinha? Eu falei, meu Deus. Aleluia, vamos lá. Resumindo, meus irmãos, em algum momento de descuido, uns 5 rapazes da gangue, eles entraram no quarto das meninas, todas estavam na capela. Eles furtaram 3 celulares. Então você imagina, mas estava tudo revirado as roupas, né? Assim, tem prejuízo, tem ou não tem? Tentei, aí eu liguei para o pastor Roberto, eu fiquei acho que umas 2 horas com o pastor Roberto no telefone. Pastor, o que eu faço? Aí, mas deu tudo certo, eu tive que pagar um celular, um encontro mesmo, pagou um celular para uma pessoa e tal. Mas hoje não vai acontecer mais não, se roubar você tem que tomar cuidado, né? Por isso que tem a chave, né? Mas por que eu estou falando isso? Pergunta se algum jovem, não é? Algum jovem da equipe, da liderança, se eles saíram da igreja por conta disso. Não. Até hoje eles falam para mim, Carlão, aquele encontro foi difícil, hein? Mas foi bênção. Nós temos um irmão que vai ser ordenado provavelmente esse ano aqui, fruto daquele encontro. Vai ser pastor. Já lidera os jovens já do Itaquera há 3 anos. Tem mais de 150 irmãos lá. Pastor, casou com uma irmã, não, que já era crente, mas andou com a gente também. Então, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque eu e você, nós precisamos ter um espírito jovem. É lógico, você tem a sua vida, você tem seus filhos, mas em nome de Jesus, tenha um espírito jovem. Sabe, volte a sonhar os sonhos de Deus. Agora, quem não tem esse espírito jovem, é quando eu cheguei na experiência para liderar adultos, né? Eu cheguei na mesma pegada. Nós vamos fazer um encontro. Carlão, outras pessoas já falaram isso. Vai devagar, você está chegando agora. Você é jovem ainda, né?
Ou eu vou me moldar esse espírito, ou eles vão moldar o meu espírito. Amém, meus irmãos? Então, obviamente, hoje nós temos uma vida, temos as nossas responsabilidades, mas precisamos ter esse espírito jovem de vencedor. Porque os jovens, segundo a palavra de Deus, eles vencem o maligno. Pergunte para o seu irmão, você é jovem ou você é velho? Olha para cá, meus irmãos. Eu acho, você viu que tocou no coração dos irmãos aqui, né? Olha para cá. O quarto princípio, estou terminando, meus irmãos. Pam, pararam, pam. O quarto princípio: ter clareza que é um instrumento nas mãos de Deus. Olha para cá. Quando Davi, ele soube que ouviu Golias afrontando o exército de Israel, sabe o que ele falou? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Uau! Ele tinha clareza que a afronta não era contra o exército, mas era contra o próprio Deus. Aleluia! Você tem clareza que você é instrumento na mão de Deus? Isso tem que ser um fundamento dentro de você, meu irmão, na sua vida cristã. Não é uma característica, é um fundamento. Então, o problema que você tem não é o seu problema, é um problema de Deus. E Deus não tem um problema, obviamente. Então, as suas dificuldades, você tem que aprender a descansar, porque todas as nossas dificuldades Ele já conquistou na cruz por nós. Porque não é você filho de Deus, meus irmãos. Olha para o teu irmão e diga, você é filho de Deus. Olha para o outro, você é filho de Deus. Sabe, Davi, ele não se preocupou com o tamanho do gigante. Na verdade, o tamanho do gigante, para ele nem menciona. Ele menciona o tamanho do seu Deus. Sabe, começa a mencionar pela declaração, pela confissão da palavra, o tamanho do seu Deus. Aleluia. A quinta característica do fundamento de um vencedor é o encargo que faz toda a diferença. Sabe, Davi era alguém que tinha encargo. Interessante que isso mostra, né, que quando Davi ele estava com os queijinhos, levar para os seus irmãos e para o chefe de 1000, ele ouviu o problema, mas ele não encarou como, isso é um problema do exército, meu problema são as ovelhas. Não. Ele fez o serviço que tinha que fazer. A Bíblia fala que ele pegou os mantimentos, entregou para o guarda que era responsável para receber e depois distribuir para o exército. Então, a parte dele ele fez, sim ou não, meus irmãos? O que o pai dele mandou fazer, ele fez ou não fez? Então, isso nos fala de alguém que é obediente. Mas veja, ele fez além do que foi mandado. Então, na nossa visão, nós falamos que existem alguns líderes que nós não gostaríamos. Aquele que não faz o que se manda, nós não queremos esses líderes. E também nós não queremos aqueles que só fazem o que manda. O que nós queremos em Deus é os líderes que fazem aquilo que manda, mas faz além. Porque o além se chama encargo. Repete comigo, encargo. Davi, ele entendeu, meus irmãos, que aquele problema também afetaria ele. Espera aí. Eu faço parte de Israel. Eu faço parte de Israel. Então esse camarada, ele está afrontando o Deus de Israel. Não, isso não vai ficar desse jeito. Sabe, alguém que veste a camisa. É alguém que fala, eu faço parte disso. Então, por exemplo, na célula, você tem vestido a camisa da célula? Ou você acha que a sua responsabilidade é trazer uma comunhão, é compartilhar uma palavra junto com o líder e por aí mesmo? Não, quem tem encargo, ele entende o seguinte, que aquela célula que tem um líder, ele também faz parte da liderança daquela célula. Ele faz parte. Eu vivo falando para os irmãos do presbitério.
Se você não entender que você é o pastor dessa igreja, esse negócio não vai andar. Se você entender que eu sou o pastor, vai ter um problema. Mas se você entender que você é um pastor, não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque os meus olhos vão se multiplicar. Quantos estão entendendo? Isso eu entendi quando eu estava auxiliando o pastor, durante 6 anos. Eu entendi que eu era o pastor da igreja. Obviamente me submetia, mas se tinha luz acesa, eu que apagava. Na hora de ir embora, eu que desligava tudo. Pastor, pode ir lá, fique em paz, vai ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito, que eu vou cuidar de tudo daqui. Então por quê? Porque eu preciso ter encargo. Eu só terei aquilo que eu já tenho. Eu só serei aquilo que eu já sou. Então você quer liderar uma célula, você quer ser um discipulador, você quer conquistar, então seja agora, não espere ser. Quando é que nós levantamos um discipulador, por exemplo? É quando o líder de célula ele consegue enxergar além da sua célula, quando ele começa a visualizar a rede. Quando ele fala assim, olha, eu quero ajudar o meu líder, eu quero ajudar o meu discipulador, eu quero fazer... Esse daí é alguém que vai ser um grande líder de célula, um grande discipulador. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o encargo faz toda a diferença. Olha para o teu irmão e diga assim, o encargo faz toda a diferença. Esses dias na vacinação, fui com a minha mãe. Eu já tinha sido vacinado, uns 3 anos atrás, da febre amarela. E eu percebi que estava uma bagunça lá na fila, porque as agentes de saúde, elas estavam, muita gente, né, e todas trabalhando. E assim, meus irmãos, quem tem cargo, ele só para quando leva bronca. Mas o que eu fiz? Eu percebi que estava uma bagunça, eu já organizei a fila. E eu fiquei lá como agente, ó, idoso aqui, o senhor pode ficar ali. Não, você fica aqui. Tá, pode ali. O senhor deve passar primeiro nessa fila, com a carteira do SUS. Tem a carteira do SUS? Tem? Ali. Depois é a outra, aí é a vacinação. Não, o senhor é ali. E eu percebi que eu falei algumas coisinhas erradas, assim, porque a mulher falou que não poderia ficar, eu estava aqui e ela estava vacinando aqui. E tinha uma muvuca de gente. Eu coloquei ordem na situação. Mas ela falou, senhor, é melhor não fazer assim, porque senão fala para dar a volta do outro lado, porque aqui vai ficar. Eu falei, então tudo bem, então dá a volta ali e tal, daqui a pouquinho eu era o agente. Agora, mas por quê? Porque eu tenho encargo. Eu não vou ver o negócio tudo de jeito desorganizado. Não importa se ela falar, ó, meu irmão, sai daí, por favor, eu vou sair. Mas não vai acontecer eu estando presente. Quantos estão entendendo? Sabe, você tem que ter iniciativa para resolver a situação. Não deixa a coisa acontecer. Assuma a responsabilidade se ninguém assume. Ah, mas o meu líder... Não, então você é o líder. Vai lá, faz o negócio acontecer. Ah, mas ele... Então vai lá, seja a boca do seu líder. Facilita o trabalho. Você está vendo as dificuldades dele? Vai lá e ajuda ele nas suas dificuldades. Isso nos fala de encargo. Quem tem encargo faz a diferença. Mas isso eu não estou falando só da igreja, porque eu estou falando de célula. O seu trabalho. Sabe, você é alguém que tem proatividade. Ou espera a coisa, sabe, ficar pior do que já está. Tem iniciativa, você é filho de Deus. Davi, ele aqui escreveu o nome dele na história. Embora as promessas que foram ditas para aqueles que matassem Golias, que seria casar com a filha de Saul, imposto no Vasco, né? 0 bala, né? E encher de riqueza, e nada disso aconteceu com Davi, vindo de Saul. Não casou com a filha de Saul, não recebeu nenhuma herança, nenhuma riqueza de Saul, não é? E muito pelo contrário, a sua família teve que vazar, porque senão ia morrer. Mas ele recebeu tudo isso da parte de Deus. Às vezes você não vai receber, você sendo um extraordinário trabalhador, às vezes teu chefe não vai valorizar, mas acredite em mim, tudo que você fizer, Deus vai te recompensar. Todos que têm cargo são recompensados por Deus. Amém, meus irmãos? Então veja, Davi, e a última característica, é você conhecer o vencedor. Um dos fundamentos dos vencedores, é que eles conhecem as suas armas. Eu quero te perguntar, você conhece as suas armas? Você conhece o poder de um jejum? Você conhece o poder de uma oração? Você conhece o poder de uma declaração, de uma confissão da palavra?
Talvez você fale assim, Carlão, mas jejum na nova aliança, aí os teólogos da nova aliança, jejum na nova aliança, não muda Deus, é verdade, mas muda você. Amém, meus irmãos? Te torna ser sensível. Tudo foi nos conquistado na cruz. Mas o jejum é poderoso. Enquanto o noivo estava, não jejuava. Mas depois que o noivo subiu, nós jejuamos. Amém, meus irmãos? Por isso que nesses 21 dias nós vamos jejuar, para que as coisas que já foram conquistadas na cruz, que estão paralisadas, sejam todas liberadas no reino do Espírito. Então você precisa conhecer as armas que você tem. Olha, Davi conhecia. Saul deu a própria espada para Davi. E Davi não conseguia nem levantar a espada. E ele falou, olha, não é essa arma que eu preciso. Eu conheço uma arma que pode matar qualquer um, que é uma funda, é um estilingue. E a Bíblia fala que ele pegou a sua arma e ele foi em um ribeiro de água corrente e separou 5 pedrinhas. Repete comigo, 5 pedrinhas. Eu creio que essas 5 pedrinhas são essas características que eu acabei de falar para vocês. Aponta para essas características. E ele pega essas 5 pedrinhas, e a Bíblia fala que eram pedrinhas lisas, pedras lisas. Repete comigo, pedras lisas. Sabe, essas águas correntes apontam para o mover o rio do Espírito. Amém, meus irmãos? É no rio do Espírito que nós vamos pegar a nossa arma. Não é no natural, não é no argumento, não é na justiça própria, não é na razão, não é no conhecimento do bem e do mal. É no rio do Espírito. É no rio do Espírito. É ser cheio do Espírito que você vai desfrutar de uma vida de vencedor. Mas por que essas pedras lisas? Alguém já viu pedrinhas lisas? Pedras lisas? Olha, presta atenção. Para uma pedra ficar lisinha daquele jeito, passaram muitos e muitos e muitos anos. Porque aquelas pedras, elas não foram criadas daquela forma. Elas tinham várias pontas. Mas pela força das águas, das correntes das águas, elas vão rolando, rolando, rolando. E depois de muitos e muitos anos, elas se tornam lisas. Lisinhas. Sabe, isso nos fala que para nós sermos vencedores, nós precisamos estar nesses rios. E esses rios vão nos transformar para que nós nos tornemos matadores de gigantes. Sabe, você precisa permitir a transformação do Espírito Santo dentro de você. Porque, veja, esse rio do Espírito é para trabalhar as pedras que nós somos, pedras cheias de pontas. Pedras afiadas, que não dá para pegar e apertar. Por quê? Porque está cheio de conceitos, cheio de orgulhos, talvez pecados ocultos, sabe, cheio de coisas de disse-me disse, de melindres. E são pedras que ainda o rio do Espírito está trabalhando. Mas nessa noite, nós possamos sair daqui, sabe, e nos permitir sermos levados por esses rios do Espírito. E esses rios vão nos transformar cada dia, meus irmãos, ao ponto de nós, por uma tacada só, nós derrubarmos o gigante. Sabe, ele pegou 5 pedras, mas ele só matou com uma pedra. Sabe o que significa? Se você não tem essas 5 características, mas pelo menos tendo uma, você consegue matar um gigante. Sabe, se lhe falta essas 5 características, pelo menos trabalhe em uma que você já tenha. Talvez você tenha encargo, sabe, então aperfeiçoe isso, avance nisso. Se o teu encargo é só nas coisas naturais, traga isso para as coisas espirituais. Se você é alguém que está, vou colocar uma outra característica, um espírito de velho, embora seja jovem, porque todos aqui são jovens, mas espírito de velho, tudo para as coisas de Deus é um sacrifício. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Quando começa a ler a Bíblia já cai no sono, não é? Não consegue nem ler um capítulo. Espírito de velho. Sabe, hoje você pode romper isso na sua vida. Fala, não, eu sou do Senhor. Sabe, a preguiça não vai me tomar. A Bíblia fala que nós não podemos pegar, trazendo para os dias de hoje, uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Sabe por que Jesus falou debaixo da cama? Porque a preguiça, ela apaga a luz de Deus na sua vida. A cama, ela aponta para 2 coisas: preguiça e sensualidade. A sensualidade, que é a pornografia, que é a masturbação e coisas semelhantes, ela apaga a luz de Deus dentro de nós. Mas também a preguiça,
A preguiça, ela também apaga. Porque o nosso espírito, embora o nosso espírito esteja pronto, o nosso corpo precisa ser disciplinado. Você precisa tomar controle do seu corpo. Você precisa falar, eu controlo o meu corpo. E o teu corpo foi criado para te servir, não você servir o corpo. Às vezes a preguiça tem te pegado tanto, que você não dá conta nem de orar. Sabe, vem num culto, faltam 2, não dá conta de ir na célula. O Senhor nos livre disso, meus irmãos. Sabe, quantos aqui querem de fato serem vencedores, assim como foi Davi? Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Não converse, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Consagra a sua vida ao Senhor agora. Alô, tem alguém orando? O que tem te parado, meu irmão? Talvez você não quer liderar mais, porque você é preguiçoso. Você tem gastado toda a sua energia no mundo e tem deixado de gastar energia no céu. Se você tem sido pego na procrastinação, talvez perdeu o vigor, a alegria de servir a Deus. Onde você está? Seja honesto com você mesmo. Fala, Senhor, me muda, Senhor, me muda. Deixa o rio do Espírito te levar, para que você se torne pedras lisas, fácil de ser trabalhada. Sabe, talvez é muito difícil de liderar, porque está cheio de pedras, de pontas nas pedras. Deixa o rio do Espírito. Ir além dos teus limites.
Olha para cá, meus irmãos. A história conta que Davi, ele matou o gigante Golias. Amém, meus irmãos? Mas a história não para por aí. Golias foi o primeiro gigante que Davi matou. E na história de Israel, só Davi tinha matado um gigante. Mas depois que Davi matou um gigante, a Bíblia fala que os valentes de Davi mataram outros gigantes. Mas a história teve que começar com alguém. A história teve que começar com alguém, começou com Davi. Talvez na sua família existe um gigante. Talvez seja enfermidade, pobreza, homossexualismo. Qual é o gigante? Eu quero dizer para você que Deus te escolheu para você matar esse gigante. E depois que você matar esse gigante, Deus vai levantar no meio dos seus pessoas que vão matar outros gigantes. A Bíblia fala que em 2 Samuel 21 diz: esses 4 nasceram o gigante Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Sabe quando você vence um gigante, os gigantes já não são mais gigantes para vocês, porque a fé já foi vencida, já foi absorvida. Sabe, eu quero que você ore ao Senhor. E você vai declarar, não pedindo ao Senhor que Ele faça algo. Porque quando Paulo pediu algo para Jesus, Jesus disse: a minha graça te basta. Sabe, mas você vai liberar uma voz de comando, para que esse gigante caia pelo poder do nome de Jesus. Seja gigantes interiores. Talvez você é alguém que consegue ir bem até um ponto, depois você retrocede. Sabe, seja gigante na vida familiar, espiritual, na sua célula. Talvez é um gigante você multiplicar a célula. É um gigante você sair de um patamar de pessoas. Mas nessa noite esse gigante vai sair. E quando você vencer, você e seus discípulos vão matar muitos gigantes. Amém? Vamos orar então. Oh, querido, pega a sua funda, pega a sua espada. Você vai jogar contra esse gigante. E depois você vai pegar a espada e você vai cortar a cabeça dele. Essa depressão não vai te parar. Essa palavra de derrota contra a tua vida está falida agora em nome de Jesus. Você tem um ministério frutífero, 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 frutífero. Em nome de Jesus. Esse gigante de divórcio, esse gigante de lesbianismo, de homossexualismo, sai em nome de Jesus. De doenças, de câncer, de diabetes, caia por terra, saia em nome de Jesus. Nós ordenamos, nós ordenamos, nós ordenamos em nome de Jesus. Todo espírito de paralisia, todo espírito de paralisia, caia por terra em nome de Jesus. Quem é você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os eleitos de Deus? Una seu irmão agora, e você vai declarar que ele está em Cristo, e ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus é por nós. Fala assim, meu irmão, Deus é por você, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que Deus é por você, e nada será contra você, porque você tem uma palavra de Deus.
na sua vida. E a palavra de Deus não volta vazia. Uou! Em nome de Jesus, nós declaramos que esse gigante caia. Que esse gigante vai para o quinto dos infernos. Nós te repreendemos. Repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu determino agora que todo gigante na mente saia. Em nome de Jesus. 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 Oh, o Espírito de Deus. Toca, 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 toca. Que todo gigante caia. Em nome de Jesus. Na mente, na mente, na mente. Solta, 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 solta agora, solta agora, solta a mente. Em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Solta a mente, solta a mente, solta, 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 em nome de Jesus. Sofisma, falácias, saia, saia, em nome de Jesus. Mentira do diabo, saia, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De medo, de mundanismo, de paralisia, saia, 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 em nome de Jesus. Você foi vencido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário você foi vencido. E você não tem poder sobre a igreja. Nós marchamos contra o diabo. Nós marchamos contra o exército falido.